Salve, salve, mocidade! Aqui é Paula Martins e estamos falando em música. E aí, galera, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma parceria entre o podcast Falando em Música e o Dom Musical. Hoje eu tô aqui com, a última convidada do Dom Musical desse ano, que vai encerrar aí os trabalhos de 2022 na Casa Lebre. Tô aqui com Bárbara Blasques. E aí, Bárbara, tudo bom? Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem e você? Tô bem também. Estamos aí, né, encerrando mais um ano. Bom, para começar aqui, né, com as perguntas, você comentou em um momento, outro que a gente conversou, que a música sempre esteve presente na sua vida, mas você pode contar um pouco sobre como essa história meio que começou? Sim, meu Deus, é uma longa história. Tomara que a gente tenha tempo para isso, mas vamos lá. Eu comecei na música por projeto social, né? Eu estudei muito tempo no Guri Santa Marcelina, que é um programa de ensino de música que tem aqui na cidade de São Paulo, né? E agora tem no interior também. Mas eu comecei os estudos lá com 10 anos de idade. Eu queria estudar guitarra, mas não tinha guitarra, né? E na época não tinha como meus pais pagarem um curso de guitarra para mim. E aí minha mãe foi atrás de alguma forma e achou o Guri que oferecia aula de música gratuitamente, assim, né? Então eu iniciei os estudos lá em canto e como toda pessoa assim a priori pensa, eu pensei naquela coisa do cantar e tocar, sabe? Eu pensei, então vou começar aprendendo a cantar e aí depois um dia, quando eu puder estudar guitarra, eu toco e canto. Aquela coisa que, né, toda pessoa jovem em algum momento pensa em fazer. Só que o Guri, assim, enquanto um programa bastante estruturado, me trouxe muitas coisas e visões que eu não tinha como ter acesso na época, se não fosse através dele, né? Então eu conheci a música coral, conheci diversos outros instrumentos que não faziam parte nem do meu cotidiano e nem do que eu conhecia como música, né? E aí acho que quando eu tava ali adolescente, né, uns 13, 14 anos, eu tinha interesse em continuar estudando música, e aí o próximo passo então seria ir para um conservatório, né? Aí eu prestei a prova de canto para EMESP, que é a Escola de Música do Estado, né? E aí eu entrei lá na EMESP aos 14 anos no curso de canto lírico, né? E, meu Deus, é uma história muito longa, assim, né? E essa coisa, assim, do canto lírico, de estudar canto lírico, não foi muito bem uma escolha racional, assim, uma decisão que eu tomei desde criança, mas foi, como eu estava falando, uma coisa que levou a outra, sabe? Era o que estava mais fácil para mim no momento. Até então eu tinha tido professores no Guri que sempre estavam envolvidos com essa técnica ou algo do tipo, e eu acabei indo por essa área porque era o que estava mais na mão, assim. Então, perdão. Eu me formei na EMESP no segundo ciclo. É dividido por ciclos lá, né? Tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, e é tudo por idade, menos o último, que é o quarto ciclo, que não tem limite de idade, que é tipo um ciclo de especialização, né? E aí me formei lá no segundo ciclo, no terceiro ciclo de canto erudito, na classe do professor Adriano Vasconcelos, que é um professor incrível, assim. E eu tive contato com bastante coisa, assim, né? Mais com desenvolvimento de técnica, né? Técnica vocal. E a música solo, né? Desenvolvimento de repertório. Então, passei por música francesa, música antiga, música barroca, música erudita, área de ópera. Todas essas coisas que formam ali a base de um estudo de canto lírico, né? E aí, posteriormente, assim que eu me formei no terceiro ciclo,
Eu prestei o quarto, né? Mas antes disso tem um pouco mais de história, que aí no meio assim do terceiro ciclo eu prestei o Coral Jovem do Estado e a faculdade, né? Que eu faço faculdade de música, mas apesar de já estar envolvida com a música desde sempre, assim, nessa fase de vestibular, eu não tinha muita certeza se era isso mesmo que eu queria fazer enquanto, sei lá, continuidade de vida, talvez, porque eu sempre me interessei muito por outras áreas do conhecimento, assim, então era uma coisa muito difícil de eu assumir que eu estava entrando nesse caminho de fato e ia ter que, né, dar preferência para algumas coisas nesse momento de uma graduação, de se formar em algo, porque, né, não dá pra gente fazer tudo, trabalhar, estudar e depois estudar outras coisas, a gente tem que fazer uma escolha, né? E aí, antes disso, eu fiz um semestre de matemática, porque eu tinha muito, assim, essa vontade de cursar matemática. E aí, no outro ano, por uma questão de a música já tá mais na minha mão mesmo, de contatos, de área que eu já lidava bem há bastante tempo, já conhecia lugares, já tinha cantado na Sala São Paulo a vida inteira, no MASP. Como tudo já estava bem mais na minha mão, aí eu tomei essa decisão. E aí, em 2020, eu passei lá na USP para o curso de bacharel em música, né? Com habilitação em canto erudito. E para mim é sempre muito contraditório falar tudo isso, porque é muita coisa, né? Olhando assim, muita coisa envolvida principalmente com a música erudita, né? O conservatório, que é a IMESP, a USP, e depois o coral que eu integrei, né? O Coral Jovem do Estado, mas que não necessariamente só trabalha com música erudita. Mas a música erudita é uma coisa bastante presente assim, na minha formação, ela é a base da minha formação, né? E eu ainda, até os dias de hoje, acho isso meio curioso de se pensar, porque ainda sinto como se eu não fizesse parte totalmente desse universo, sabe? Como se ele não me preenchesse de uma forma que eu me sinto devidamente representada, assim, né? Então, acho que foi super importante para mim ter contato desde cedo, né? Eu tenho uma facilidade com idiomas, por exemplo, alemão e francês, tudo por conta do ensino gratuito que o conservatório me proporcionou e o Guri também me proporcionou. Eu acho que é incrível um ser humano poder ter oportunidade de se desenvolver nesse ponto, né? Mas eu acho que enquanto assim, enquanto brasileiros ou pessoas, digamos, não da Europa, tem alguma coisa que a gente não consegue preencher totalmente assim com a música clássica, mas acho que eu prefiro falar por mim do que falar pelo todo, sabe? E eu sentia que sempre faltava alguma coisa assim nesse âmbito da expressão. Então, apesar de eu me considerar, né, uma cantora lírica, eu tenho buscado caminhos que eu possa atravessar essas linhas, sabe? E isso é Não sei se fez tipo, sentido. isso se reflete assim no seu trabalho autoral? Bom, a coisa de atravessar essas linhas bom, a minha pergunta também sobre isso era o que que isso tem te ensinado, né? O que que essa, digamos, como é que eu posso dizer? Quando você explora isso, né, de fazer música autoral, trazendo eletrônico, trazendo outros elementos assim que não é necessariamente isso que você veio aprendendo, né? Por mais que as coisas se liguem muito, o que que isso tem trazido para você de novo, assim? Ah, legal, isso é muito uma pergunta muito incrível, porque deixa eu pensar por onde eu posso começar. Acho que essa coisa da música autoral, né, e de criar alguma coisa, de compor, de pensar no que vai ser entregue, né, e pensar que sou eu ali que tô fazendo essa ponte entre a música, né, e as pessoas, é muito, muito, assim, diferente da experiência de conservatório, da experiência acadêmica na música, né, porque são, digamos, universos que não acontecem dentro da música erudita de uma forma tão livre quanto você pode explorar nesse universo autoral, né? Obviamente, o canto clássico, ou a música erudita, digamos assim, é uma música que a gente chama de historicamente orientada, né? Então a gente não inventa muita coisa, você segue uma linha histórica, que eu acho muito bonito, porque mantém uma coisa viva, né, atravessando gerações assim, mas de fato a gente tem muito pouco espaço para criar no próprio currículo das escolas, né? De música, assim, formais, tanto universidade quanto conservatório, tem muita pouca coisa ligada à criação no que se refere ao âmbito erudito, muita pouca coisa ligada ao improviso e principalmente, que eu acho que é o diferencial, assim,
de poder fazer um trabalho autoral, muita pouca coisa ligada ao trabalho do corpo, assim. Então eu percebi que em um dado momento, depois de vários anos de estudo de canto, assim, é como se eu não conhecesse a mim mesma e o meu próprio corpo, né? Então acho que no meu trabalho autoral eu tenho esse espaço para poder me explorar enquanto um ser humano além da técnica, sabe? Explorar âmbito de expressão, explorar como que meu corpo vai falar, que são coisas que até então eu não tive espaço para fazer com a música erudita, né? E eu tenho encontrado agora esse espaço na música contemporânea, que digamos é uma vertente assim da continuidade da história da música no que se refere a esse âmbito, digamos erudito, mas não sei se erudito seria a palavra correta, digamos música contemporânea, né? Tenho me encontrado bastante nesse lugar assim, que é um lugar um pouco mais de liberdade de expressão, né? Mas eu acho que assim, não são duas coisas certo ou errado, são lados que acredito que se todo mundo pudesse ter contato com as duas coisas seria muito muito lindo assim, porque de fato a técnica traz coisas que são incríveis e que inclusive eu uso no trabalho, né, a extensão vocal da Birds e tudo mais, aquelas notas com vocalize, e mas ao mesmo tempo eu posso, não preciso me restringir a um certo tipo de postura, a um certo tipo de comportamento de palco. Eu posso ser a pessoa que vai criar isso. E acho que essa é uma das principais coisas assim de diferença e que são mais significativas assim com relação ao que o trabalho autoral trouxe para minha experiência enquanto musicista, né? Uma coisa bem diferente assim. E também eu tudo depender da minha autonomia, né? No conservatório a gente tem muito essa coisa do professor te passa, você recebe a informação e você tem que cumprir ali com um cronograma, com o que deve ser cantado. E no caso da música autoral, você é o centro do processo, né? Digamos assim. E aí até é curioso você falar isso, né, da música que atravessa gerações. É um momento que você falou, né, ela atravessa gerações. Enfim, seguindo uma coisa que foi posta, mas eu acho que é legal também, né, pensar que as coisas atravessam as gerações se renovando, né? Se renovando cada vez mais. Sim, Então, com certeza. eu acho que é aí que tá também a importância de criar, né? No fim das contas, assim, de tudo isso. E, nossa, eu acho que isso dá muito pano pra manga, assim, né? O nosso tempo é meio curto, mas as Sim, com conversas, certeza. conversas poderiam ser bem mais longas, né? Do que isso. Mas só para também meio que finalizar, assim, com uma última pergunta, você tinha falado, né, que é a primeira vez que você sai de São Paulo para enfim, para apresentar o seu trabalho autoral. E aí eu queria te perguntar qual é o sentimento assim disso. Ah, legal, tava ansiosa por essa pergunta em especial. Acho que é uma das coisas mais especiais que podem acontecer com o ser humano. Eu me sinto extremamente feliz e estou muito ansiosa assim por esse momento, porque é um privilégio absurdo, né? Eu acho que a principal coisa assim de trabalhar com a música é que ela leva a gente para lugares que talvez você nunca pudesse imaginar, sabe? E desde criança, desde quando eu comecei a estudar com música, né? É a coisa que mais me deixa maravilhada, assim. Então, eu já fui para outros estados e já trabalhei em outras cidades, né? Com música, com repertório coral, com repertório de música de câmara e já cantei em vários lugares da cidade de São Paulo também. Mas poder ser a primeira vez, assim, que eu vou me conectar com pessoas em outra cidade para falar da minha música, são coisas muito específicas e muito incríveis, sabe? Muito incríveis mesmo, assim. Eu me sinto muito animada com a possibilidade de me conectar com pessoas que não são, assim, da cidade de São Paulo, né? E conhecer as pessoas e saber o que que elas pensam e poder passar as ideias e se conectar de alguma forma. Acho que é a coisa que eu mais estou ansiosa por acontecer é ver vocês e ver todo mundo e as pessoas da Casa Lebre, que vai ser uma coisa assim muito, muito especial mesmo. Acho que a principal coisa pela qual a gente faz música, né? E poder fazer isso especificamente com um trabalho autoral, acho que é ainda mais especial, assim, muito, muito especial mesmo. Né, sobre os encontros. Sim, com certeza.
para além E de é legal tudo, é pensar, isso. sim, com certeza. Com certeza. É muito para além de tudo, né? São coisas que ficam pra vida, assim, né? E a música tem muito esse poder. Tem, tem muito mesmo. É o que eu digo, assim, eu me sinto dessa forma também. Em relação às coisas, em relação aos encontros, é sempre muito especial mesmo. Que bom tê-la também esse final de Ah, eu que semana. agradeço vocês. Vai ser muito divertido. Eu tô muito animada, muito mesmo. Foi muito especial. Com certeza. Não, então é isso. Então é isso para quem está assistindo aí, né, essa entrevista. É isso, dia 17/12, 17 de dezembro, sábado agora, às 8, Bárbara Blasques no Dom Musical. A gente se encontra lá. É isso aí, a gente se encontra lá então. Eu quero te agradecer aí pela disponibilidade da entrevista, pelas palavras. Eu que Viu? agradeço você, Paula. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz por ter esse espaço e por poder falar e também por ter conhecido você e conhecer o pessoal da Casa Lebre. Vai ser uma oportunidade muito única e que eu já estou aproveitando assim cada segundo antes de acontecer. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada por acolher a música autoral, como vocês sempre fazem, e por sempre estarem colocando coisas que são bem diversas, né? Acho que essa é a principal característica assim bonita da Casa Lebre e vai ser uma honra participar disso com a música eletrônica maluca, orgânica, porém nem tanto, e lírica, só que talvez. Viva, viva a música eletrônica maluca, lírica, É só isso que aí. talvez. É isso aí. Então, nos vemos no sábado.